Olá, gente, saudações, muito obrigado. Jair Eduardo, editor do Pitoco e também do Pitocast, o podcast do jornal. Como você sabe, faz 28 anos, na sexta-feira a gente circula com mais uma edição do jornal. E nessa abordagem, nessa edição, estamos fazendo uma repercussão do censo 2022, que só agora chegou no recorte religião. Eles estão distribuindo as informações de forma compartilhada. Vocês devem imaginar quantos milhões de dados que o censo recolheu em 2022. Então, primeiro divulgaram a população de cada município, cada estado do Brasil, e agora estão fazendo os recortes pelas informações que foram dadas por cada um de nós. Religião. Qual é a religião majoritária em Cascavel? Essa é uma resposta quase que fácil para dar, não é? É o catolicismo. Porém, fiz as contas, o catolicismo perdeu 30 mil fiéis em Cascavel. É bastante gente, né? É bastante gente. Porém, os evangélicos cresceram menos do que o esperado. Todos os números estão aqui com o recorte para Cascavel, com o recorte para municípios importantes da região. Tem aqui, inclusive, qual é o município mais protestante de toda a região. Qual é aquele que tem maioria evangélica? Está aqui no Pitoco dessa sexta-feira. Ouvi o presidente da UPVEL, da Ordem dos Pastores, ouvi o padre Divo, da Catedral, para que eles comentassem esses números. Está aqui também nessa edição. Mais adiante passamos pelo Observatório do Pedágio. Essa semana a FIEP lançou o Observatório do Pedágio. Lá você pode checar cada uma das informações. Em vez de você ter que acessar 2.500 páginas de um relatório imenso das concessões, você vai lá no observatório, clica a área que você quer saber, que obra, quando vai ser, quando começa. Eu já trago algumas dessas observações aqui na edição. Bom, vamos lá, passando rapidinho aqui pelo jornal. Temos mais algumas informações. Aqui. Sempre digo para vocês das mansões históricas que caíram em Cascavel para dar lugar a grandes edifícios. E mais uma delas está indo ao chão agora. Está na edição do Pitoco. Eu citei aqui a mansão do Giombelli, que foi ao chão, a do Mufato pai e filho, o Júnior e o Pedro, que foram ao chão, não é? A do Sbaraini, vocês lembram da mansão do Sbaraini no Cautre? Uma casona imensa, não é? Também foi ao chão, deu lugar a um prédio. E qual é a próxima? Está aqui. Eu estou revelando onde e como será feita mais uma demolição de uma mansão histórica em Cascavel que dará lugar a um edifício. Você quer receber essa edição no teu e-mail? Manda uma mensagem para mim, pitoco@pitoco.com.br. Gente, hoje estou recebendo com muita satisfação aqui a empresária Inês Bombonato Maba, ela que é do Solari Cascavel. O que é o Solari Cascavel? É um residencial sênior. Ela irá explicar melhor para a gente como funciona. Inês, inicialmente, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Sempre animada, né? Bom dia, Jairo. Muito animada, sim, sempre. Obrigada pelo convite. Estamos bem felizes em poder falar do Solari Ville, um residencial sênior, a mais nova casa para idosos em Cascavel. Pois é, Inês. Antes de tudo, precisa gostar dessa turminha da terceira idade, né? Eu particularmente gosto. Entrevistei há esses dias, vou te mandar depois dessa edição do jornal, entrevistei a pessoa que está há mais tempo em Cascavel. Desde 1929. Você imaginou, Inês? 1929. Nossa, eu entrevistei essa senhorinha. Está no Pitoco, está no jornal. É a dona Cristina Vichoski Konalsaisen. Esse pessoal, Inês, ficou 2 anos na estrada para chegar em Cascavel de carroça. Vocês imaginam quanta história tem para contar? Eu quero saber. Tem que gostar, tem que gostar. Antes de tudo, Inês, tem que gostar de lidar com essa idade que tem suas particularidades, suas peculiaridades e que não tiveram gerações anteriores a mesma oportunidade que essa geração está tendo, desses senhores e dessas senhoras, de ter uma casa, um residencial especificamente montado para lidar com essa etapa da vida. Primeiro, Inês, o que te levou a fazer esse acolhimento, esse trabalho com os idosos? Eu lembro de você no comércio.
Com certeza. A minha família era uma família que gosta do comércio. Eu também sempre gostei do comércio, de pessoas, de me relacionar com pessoas. Mas eu já estava há 18 anos, né, com uma loja de calçados infantis, e a minha irmã, que hoje é minha sócia, Maria Helena, tinha fabricado. Aí nós duas, de repente, até ela que teve a ideia e foi convidada também para ter essa franquia em Cascavel, que chama Solariville, que é de Curitiba. Aí ela me convidou, porque ela falou, olha, sozinha eu acho muita coisa para mim nesse momento, preciso de mais alguém para a gente somar e fazer um bom trabalho junto. Foi quando ela me convidou, fiquei entusiasmada a respeito, fiquei contente pelo convite, porém fiquei preocupada também pelo tamanho da responsabilidade, que claro que não é tão fácil quanto vender calçados infantis, mas tudo bem. Fiquei aguçada. Fiquei interessada e falei com a família. A família, a princípio, foi um pouco resistente, achando que eu deveria mais ficar quietinha e realmente até vender a loja se eu quisesse, mas, porém, ficar mais tranquila, sem ter muita responsabilidade. Mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, de movimentos, de essa coisa toda. Sempre participei em Cascavel aqui de entidades como a SIC, a MIC, hoje estou na Câmara da Mulher, a ACAS, que fiz um trabalho voluntário há muitos anos. Então, achei assim, eu acho que é cedo para parar, vou continuar mais um tempo. E foi quando abraçamos, então, essa causa e estamos hoje com a Solariville, em Cascavel. É uma casa realmente para idosos, um residencial sênior, com todas as características de um bom atendimento, e já estamos atendendo. Estamos há 60 dias em Cascavel, já. Olha, para quem não consegue sintonizar muito com qual é o tema da conversa, em outros tempos, de forma até pejorativa, chamava-se esses ambientes de asilos. E eram mesmo, não é? Não tinham o formato que recebem hoje essas casas, que é completamente diferente da piadinha que o pessoal fala, olha, cuida bem dos seus filhos, eles vão escolher o seu asilo. Vamos deixar claro, não se trata de asilo, tá? E quando você incorpora isso, uma franqueadora que traz todo um know-how, eu imagino que isso facilita muito, não é, Inês? Porque assim eles vão dizer, mas Inês, você vendia calçado de criança ontem. Como é que você vai cuidar dos idosos agora? Gente, existe toda uma estrutura de franquia por trás e existe essa disposição que você vê aqui da Inês de levar adiante um projeto. A franqueadora agrega muito know-how junto, não é isso? Traz todo o conhecimento. Com certeza, a gente recebe tudo realmente, além de muitos treinamentos. Tivemos várias vezes em Curitiba, como é de Curitiba a franquia, nós tivemos várias vezes lá fazendo treinamento e buscando conhecimento, aí acompanharam a gente muito tempo em Cascavel durante toda a construção e reforma que a gente teve na casa, acompanhar a gente na vigilância sanitária, todas essas partes de bombeiro, de tudo que foi necessário para o bom andamento da casa. Então a gente ficou tranquila por conta disso, porque não faltou esforços, realmente não faltaram esforços da franquia para estar conosco, vieram inúmeras vezes, inclusive hoje continuam vindo para Cascavel, acompanhando o nosso trabalho, nos ensinando com manuais, com passo a passo. Então hoje a gente se sente muito segura. Aqui a minha irmã e eu se sentimos assim, muito seguras em fazer um bom trabalho e achamos que temos todo o conhecimento já. Claro que a gente sempre está buscando mais, porque inovações estão surgindo e a gente quer acompanhar. Queremos realmente fazer o diferencial, fazer um bom trabalho para que os nossos idosos se sintam aqui realmente muito acolhidos, como sendo uma extensão da sua casa. Inês, vou compartilhar com você e com os nossos espectadores uma experiência pessoal minha. Eu me recordo que eu fiz o Empretec do Sebrae. Sim. Fantástico, uma capacitação. Eu sei que você é muito estudiosa, gosta também de estudar e está sempre agitada, sempre nesse meio. Eu fiz lá em Toledo, né, naquela ocasião. Era lá que estava disponível. Eu fazia assessoria de imprensa para o Sebrae e eu disse para o pessoal, para os consultores, olha, o dia que surgir uma vaguinha no Empretec, eu quero fazer. Não surgiu em Cascavel, surgiu em Toledo, ótimo, está ali do ladinho. Sim. Fui fazer. E aí, ali as pessoas, os alunos, são desafiados a constituir uma empresa, um CNPJ e Sim. desenvolver ali dentro do curso. E uma das dicas que os consultores deram para nós, falaram, gente, olhem a pirâmide demográfica, etária, brasileira no censo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Percebam, o país que já foi o país da juventude, das crianças, é o país que está ingressando naquela fase do envelhecimento, né?
é das pessoas dos cabelinhos prateados pelo luar do tempo, né, para usar uma poesia aqui, é a tal da economia prateada. Eles falaram, atentem para isso. Quais negócios serão possíveis a partir desse fenômeno? Aí citaram alguns, né? Turismo, tal. Citaram essas casas sêniores e tal. E hoje a gente percebe isso uma realidade. Há, inclusive, outras casas semelhantes, similares aqui em Cascavel, sim, mas eu vejo que há espaço para todo mundo. Tem muito potencial. Tem muita gente que chegou nessa faixa etária. Então eu pergunto para você objetivamente, Inês, o que uma casa sênior oferece para os seus hóspedes? Exatamente, boa pergunta, Jairo. Então, nós atendemos, na verdade, a residência, que é a permanência na casa. Atendemos o centro-dia, que a pessoa pode ir pela manhã, 8 horas, ficar até às 17 horas, quando o familiar só consegue atender o seu familiar idoso à noite e não consegue durante o dia. Então, essa pessoa chega de manhã, já toma café com a gente, já tem a colação, que é às 10 horas, o almoço, aí tem o lanche da tarde, aí participa de todas as atividades que a gente oferece. Muitas interações, né? Muitas interações entre eles, aquela dinâmica, é o sol da manhã, é aquele passeio pelo jardim, que é grande, tem bastante espaço. E o que acontece? À tarde, todas as tardes, nós temos atividades. Então, assim, 3 vezes por semana, a gerontóloga, que é uma TO, né, terapeuta ocupacional, que oferece, então, vários tipos de atividade para desenvolver o cognitivo, para que eles acompanhem, façam essas atividades, interajam um com o outro, é nesse momento. Nós temos 2 vezes por semana, temos a fisioterapia em grupo, mas eles fazem inúmeros exercícios para movimentar, para não ficar parado. E também 2 vezes por semana, nós temos o musicoterapeuta, que ele vai também e procura tirar da memória da pessoa idosa as músicas que ela curtia, que ela gostava, que era do seu tempo. Eles cantam, eles tocam um pandeirinho, eles curtem muito essa parte. E logo, logo teremos também pet terapia, que são com um cachorrinho, para que eles também normalmente têm um animalzinho de estimação, aqueles bem dóceis, bem companheiros, ou seus, ou de outros que a gente já está procurando ter na casa, para que eles possam, nesse momento, também ter esse contato com o animal. E aí eles vêm, né, nós oferecemos isso, temos assim 6 refeições diárias, né, como eu falei, que é café, colação, almoço, lanche da tarde, o jantar, e quando ficam até mais tarde tem a ceia também. Algo mais leve, tudo acompanhado com um nutricionista. E assim, a gente procura oferecer aquela extensão, aquele amor da extensão do seu lar, realmente. Nós, assim, permitimos que a família vá visitar, agenda sua visita, às tardes podem ir, porque de manhã é uma casa normal. Levanta, toma seu banho, é verificado como ele está, se está bem a pressão arterial, os sinais vitais todos, né? Aí vai para o sol, dá aquela passeadinha, descansa um pouco por aí, aí à tarde começam as atividades. O curioso é você dizer, e já havíamos conversado fora do ar informalmente sobre isso, que filhos estão no expediente 8 horas por dia, não é? Sim. O idoso vai ficar isolado, sozinho, nas mãos, de repente, por mais que sejam bacanas, de trabalhadores domésticos, mas interage com quem, não é? E você falava algo que está na estatística, eu estava falando do IBGE agora há pouco, do censo, famílias cada vez menores. Um filho, Verdade. 2 filhos, não é isso? Sim. Não é como as famílias constituídas anteriormente, que você podia escolher entre 8 filhos. Tem uma música que fala, né? Um pai cria 10 filhos, 10 filhos não criam um pai. Tem uma música que fala isso, não é verdade? Tem. Mas em 10, 8, 7 era mais fácil tirar 1 ou 2 irmãos, ou revezando, para cuidar dos idosos. Não é mais essa a realidade, não é? E cada vez ganha mais importância espaços como esse. Inês, como é que faz com aqueles que estão com a idade mais avançada, aqueles que estão mais vulneráveis? Qual é o trabalho dirigido para essas pessoas que muitas vezes já estão doentinhas, já precisam de toda uma medicação? Tá? Eu imagino assim que vocês têm um papel também para essas pessoas. Sim. Só terminando, Jairo, nós também atendemos o pós-operatório, com cirurgias de baixa complexidade, onde a família também não tem condições de acompanhar a troca de curativa, porque nós temos enfermeiras, temos as cuidadoras, todas com curso, todas indicadas. Então, assim, é um trabalho muito sério,
muito bem direcionado para essa pessoa que realmente precisa. Atendemos também a hotelaria, enquanto temos vaga. Nós temos 23 leitos, então ainda a gente abriu há 60 dias, ainda temos alguns leitos disponíveis e, graças a Deus, muitas visitas, as pessoas estão gostando muito da nossa casa. E aí essa pessoa, enquanto a gente tem hotelaria, muitas vezes a família precisa viajar e não tem com quem deixar o seu familiar, o seu ente querido. Aí ele fica com a gente. Fica 5 dias, 10 dias, a gente também oferece esse trabalho. Mas com relação, nós recebemos pessoas com grau 1, grau 2, às vezes evolui para um grau 3, a gente também continua com a pessoa sem problema nenhum. E então, o que ela tem lá? Ela tem todos os cuidados, a medicação é dada na hora certa, nossa enfermeira cuida todo o procedimento, do trabalho das cuidadoras, está sendo bem cuidado, bem feito, se estão se alimentando bem, sinais vitais estão de acordo. Claro que qualquer modificação, qualquer coisa diferente do normal é comunicado à família, mas a gente vem acompanhando, vem fazendo, chama o familiar para dar uma olhada, acompanhar, cada um tem o seu médico, né? E, então é esse trabalho que a gente faz. E se precisa ficar acamado, vamos ver que a pessoa precisa de cadeira de rodas, não tem problema nenhum, está na cadeira de rodas, tem lá para ela ficar, vai para o sol na cadeira de rodas, procura ser acompanhada, fica numa poltrona mais reclinada para poder esticar suas pernas, ficar tudo de acordo, né? Então a gente também atende essa parte quando ela tem umas necessidades maiores do que o normal, que não está andando, precisa de andador, precisa de uma bengala. Então tudo isso a gente também procura dar essa atenção e esse atendimento para que a pessoa realmente melhore a sua qualidade de vida a cada dia, que cada dia ela se sinta melhor, que ela está progredindo. Mesmo assim no Alzheimer, no Parkinson, até a gente já tem hóspedes com problema de Alzheimer, mas a gente procura realmente estar acompanhando e incentivando as atividades para que ela, além de não aumentar o seu grau, que ela até estabilize ou até diminua, que ela consiga realmente acompanhar e ter uma vida melhor, com mais qualidade. E você percebe, Inês, que isso traz aprendizados para você, para sua irmã, para sua família, porque é inevitável, não é? Um jeito de não envelhecer é ir embora antes, né? Acho que a alternativa é pior. Né? Então, é muito melhor que as pessoas se preparem e entendam esse momento. Você entende também isso como um aprendizado para você de vida? Nossa, está sendo assim um aprendizado muito importante para a minha vida. Nossa, assim, aprendi muito com isso. A gente ouve muito a conversa deles também. Eles assim ensinam muito para a gente e é uma alegria realmente tê-los. Para nós, assim, não sei, eu gosto de idoso, gosto muito, me identifico com eles. Penso que eu tenho todo esse carinho que eles merecem e precisam. A gente acompanha a alimentação, minha irmã e eu vamos lá para o refeitório, como é que estão se alimentando, às vezes, vamos experimentar, não estou querendo mais, não, tem que comer mais um pouco, a gente até serve um pouquinho, dá na boca a comidinha com garfinho ali, vamos comer mais um pouco, isso é muito bom, olha, eu comi cinco pedacinhos de pães hoje, você tem que comer também, eu comi essa fruta. Então assim, a gente procura incentivá-los para uma boa alimentação, porque a gente tem a certeza que uma boa alimentação melhora a saúde também. Então, eles têm os medicamentos, mas a alimentação, o sol, a atividade que eles têm com a gente, tudo isso vai melhorando a qualidade de vida deles. Isso, para nós, é de suma importância. Quando a gente vê esse progresso, dá uma alegria tão grande, o nosso olho chega a brilhar. Fala, nossa, chegou na casa dessa maneira. Não andando na cadeira de rodas, agora já está andando com um pouco de apoio, mas já está andando. Aí a gente percebe que na semana seguinte já está tentando se soltar um pouco, a gente acompanhando, a cuidadora aí no lado, sabe? Então, assim, isso é muito importante para a gente. É um aprendizado, assim, maravilhoso. Eu estou realmente muito feliz em ter aceito esse convite da Maria Helena e a gente abrir essa casa realmente em Cascavel. É realmente uma alegria. A vida está com outro sentido para mim. Já percebi isso, Jairo. Como é o seu diálogo da Maria Helena com os familiares? Como é que se dá? Qual é a tratativa? Qual é até o aconselhamento que os familiares recebem? Como é que é o processo de visitação? Gostaria de entender melhor isso de não cortar de forma nenhuma esse vínculo, não é? Entre os familiares e a pessoa que está na casa. De maneira alguma. A gente não quer que corte esse vínculo. Porque é muito importante, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Família e nós, e a casa, né? Então, o que a gente quer? Que a família esteja presente. Na medida do possível, as visitas são permitidas.
todas as tardes, pode se fazer visita, agenda com a gente, para não ir todo mundo ao mesmo tempo. É claro que a gente tem bastante espaço, mas a gente sempre gosta de conversar com o familiar. Nós temos a devolutiva depois de 30 dias, depois de 60 dias com a família, chamamos a família. Olha, o seu fulano, a senhora tal, ela está fazendo isso, está comendo dessa maneira, está gostando disso, tem dormido bem, embora a gente dá todas as informações solicitadas a todo momento e mesmo quando não solicitadas. Então, a presença do familiar é de extrema importância. Esse bom relacionamento ainda com a família, esse amor da família e buscar, por exemplo, às vezes a pessoa quer que vá almoçar no domingo. Não tem problema nenhum. A gente libera lá direitinho, tem todo um controle, a gente sabe quem vai buscar, quem vai levar de volta o seu familiar. Então, esse controle é de suma importância também, como ele saiu de lá e como ele retorna. Mas é muito bom que a família conviva bastante. Nós tivemos atividades todas as semanas lá e quando a gente tem, por exemplo, hoje tem festa junina à tarde, a gente convidou a família. Família, 2 até 3 pessoas da família podem participar da nossa festa. Teve o Dia da Família, também estavam presentes familiares. E foi muito bom, porque eles interagem entre eles, né, com o familiar do outro hóspede nosso, conversam, trocam ideias, dão até entrevistas para a gente, muitas vezes. Quer uma entrevista? Eu vou dar uma entrevista para você, né? Porque a gente está muito satisfeito, nosso familiar progrediu muito. Isso é super importante para a gente, é um retorno maravilhoso. Então, a gente quer realmente que a família participe ativamente lá com a gente. Claro, alivia para a família, porque os momentos que eles estão junto com o seu familiar é um momento pleno, é completo. Porque o seu idoso, o seu familiar, vai estar limpinho, cheirosinho, se usa fralda, vai estar sequinho, de acordo, não precisa arrumar nada, não precisa fazer nada, só vai ficar conversando e dando carinho para o seu familiar. Então, é um momento que a gente considera muito importante e esse contato com a família é fundamental. Bom, o espectador está vendo aqui, né? Está todo mundo mais reforçado aqui na vestimenta hoje. Eu, a Inês, sim, porque hoje é um dia frio e estamos gravando num dia frio. Inês, eu imagino que nesse período do ano há alguns cuidados especiais em razão de que os idosos são mais vulneráveis a essas temperaturas mais baixas, né? Como é que a gente trabalha esse aspecto? Boa pergunta, Jairo. Realmente, a gente tem um cuidado muito especial. É claro que a gente tem um ar-condicionado, tem aquecedor, banheiros, a gente cuida muito no banho, muito realmente para ter um cuidado, secar cabelo lá no banheiro mesmo, com todo cuidado. E o banheiro com todos aqueles anteparos para proteger. A nossa casa. Não pode ter tapete, não é isso? Nada, não tem box, não tem tapetes, toda a acessibilidade, totalmente com barras, tudo de acordo, assim, realmente, corrimões, então não tem problema nenhum, assim, claro que, né? A gente cuida muito, mesmo assim, quem pode tomar banho sozinho, a gente está, as cuidadoras estão monitorando o tempo todo. Porque nós também temos, Jairo, um sistema de vídeo, com áudio e vídeo, né, o tempo todo. E nós estamos acompanhando a casa, tanto estando no escritório, quanto fora do escritório, pelo nosso celular. É quase um Big Brother. É quase um... tem até um dos nossos hóspedes que fala que um Big Brother, porque a gente está acompanhando, é para cuidar, é para todo cuidado. Realmente a gente está aí cuidando o tempo todo. E eles, assim, a gente se preocupa muito, portas, como a ventilação, como deve ser, o vento. A gente está aí assim acompanhando, embora tenha as cuidadoras, mas nós estamos sempre olhando também se está tudo de acordo, porque nós não queremos que ninguém fique resfriado, doente, porque isso dará mais trabalho para a família, para nós também, e nós não queremos de maneira alguma que esse idoso sofra qualquer tipo de problema. Então, a gente está aí monitorando, cuidando bastante, mas nessa época do ano precisa redobrar os cuidados, sim. Veja, percebo uma relação respeitosa entre você e outras pessoas que atuam nessa mesma área em Cascavel. Vamos citar aqui a Raide Fernandes, ela já esteve aqui conversando comigo. Esse é um assunto que sempre me interessou, entender como é que é essa etapa da vida, não é? E vocês conhecem muito bem, vocês estudaram isso. Vejo que há interações entre vocês, até compartilhamento, eventualmente, de RH, de conhecimento, não é? Como é que funciona isso? Eu acho que todos podemos aprender com as pessoas que estão no mesmo ofício, não é assim, Inês? Nossa, com certeza, Jairo. A gente veio para somar, viemos para nos ajudar os outros no que for preciso. A gente vai estar aí presente
com as pessoas que fazem a mesma atividade aqui em Cascavel, que têm as suas casas, né? A gente está realmente bem dispostos a ser parceiros e trocar gentilezas, nos ajudar, que é isso que tem que ser. Eu acho que hoje o empresário ele tem que ver as coisas de outra maneira, nada como concorrente, muito pelo contrário, podemos somar e nos ajudar. Vai ser bom para todos os lados, né? Tanto para eles quanto para nós. Estamos dispostos realmente a isso. Viemos para fazer esse trabalho. Muitas vezes, Inês, as pessoas têm uma ideia que é totalmente inacessível uma casa como essa, né? As pessoas falam assim, nossa, isso deve ser muito caro e tal. Não vou dizer para você falar aqui quais são os valores, mas assim, é isso mesmo? Ou é possível a família, juntando forças, dar esse conforto, dar essa segurança para os seus entes queridos nessa etapa da vida? Sim, com certeza. É um preço justo. A gente procura trabalhar sempre com preço justo, conversar bem com a família, ver as suas possibilidades. Nós temos diversos tipos de acomodação, Jairo, né? Então, a gente tem quartos duplos, temos individual, temos demi-suíte, temos suítes, temos suíte com sacada. Então, assim, a gente oferece assim, olha, cada família quer fazer de uma maneira para o seu ente querido, né? Eu quero assim, eu prefiro assim. Algumas com mais possibilidades, outras com menos. Então, né? Assim, esses valores dependem, claro, do grau da necessidade da pessoa idosa e também do local escolhido. Porém, as diferenças não são tão grandes, tão acentuadas, e a gente sempre está conversando, vendo a melhor maneira, que queremos realmente que as pessoas também se sintam bem. Nós queremos ter um ótimo relacionamento com as famílias. Porque seu ente querido está aí, ele está sendo bem tratado, está sendo amado por nós, mas a família tem que ter essa segurança, que ele está bem, que realmente ele tem todos os cuidados. Às vezes a família tem condições e quer fazer também, mas ela precisa adaptar a sua casa, precisa ter cuidadoras, precisa realmente mudar a estrutura da família. Porque o seu ente querido, ele precisa desse conforto, de cuidados especiais, para que não haja uma queda, porque uma queda, você sabe, né, que nessa idade, uma queda é muito prejudicial. Então, às vezes, até leva até ao óbito, né? Numa queda assim, é complicado. Às vezes, é isso que traz ao óbito, porque às vezes tem uma fratura e não consegue calcificar, e problemas vão surgindo, e pode ter um agravamento muito maior. Então, a gente tem toda essa parte da acessibilidade, dos cuidados, dos medicamentos na hora certa, é ministrado certinho, a enfermeira já separa, cada um no seu nome, no seu copinho separado. Nós temos na verdade, assim, cada cliente nosso tem a sua gavetinha, que é trancadinha pela enfermeira, que está ali realmente o seu medicamento, cada dia, muito certo para entregar para ele. Então, a família pode ter essa tranquilidade. Não, perfeito. Enquanto a Inês desativa o celular, não tem problema nenhum aqui, a gente dá sequência. Olha, deixa eu dizer para vocês, esses negócios como que a Inês estabeleceu em Cascavel, não tem problema nenhum, deixa a musiquinha tocar aí. Deixa tocar, né? Olha, gente, o que eu digo para vocês é assim, esses empreendimentos como esse que a Inês montou em Cascavel, abrem também e dão outro sentido e um up, até eu diria, para algumas profissões que até algum tempo não eram tão valoradas assim. Vou citar 2 exemplos. Uma pessoa que eu conheço que faz diárias em Cascavel, ela está paralelamente cursando Direito. Só entendam, eu já chego lá no RH da Inês e do trabalho que ela faz. Mas, com uma meia diária a quase R$200, essa pessoa faz as suas diárias durante o mês, pega esse dinheirinho, paga a faculdade de Direito, está quase se formando, já está fazendo estágio em um escritório, e o escritório já diz para ela, nós queremos você em tempo integral. Só entenda como algumas profissões, com o advento das mudanças na sociedade, ganharam uma outra personalidade, um outro status. Queria saber como é que você trabalha com RH. Quem são as pessoas que trabalham para você? Eu imagino que isso pede uma especialização que vai para além do técnico, vai também de coração, né? Vai de aptidão para as coisas. Imagino que vocês são muito rigorosos na seleção dos profissionais. Como é que funciona isso? Com certeza, muito importante isso, porque além de ter o curso, a pessoa precisa gostar do que faz. Como você gosta. Como eu gosto, exatamente. Então, assim, precisa ter assim aquela alma humana realmente, sabe? Aquele amor com a pessoa idosa. E a gente buscou muito isso.
entrevistamos realmente muitas pessoas para chegar, e depois com a ajuda ainda da franquia, a gente chegou à escolha dessas pessoas que a gente realmente achou que o nosso quadro ficaria muito bem colocado dessa maneira. Então, além de ter a capacidade técnica, ela tem que ter aquele carinho, aquele amor, gostar do que faz, estar feliz na empresa. E nós estamos incentivando para que, assim, é cuidadora, vai fazer um curso técnico, vamos fazer técnico em enfermagem, vamos fazer, quem sabe logo depois você procura o curso de enfermagem e você vai crescendo dentro da empresa. Então a gente busca muito isso, essa qualificação, que a pessoa se sinta feliz aí, que goste do que faz, e que acha assim, que a empresa está dando a ela aquilo que ela precisa e merece, de respeito, de amor também, de consideração, porque nós somos um todo, nós somos uma casa. Então, para tudo andar bem, para que tudo funcione de acordo, os nossos profissionais têm que estar felizes, os colaboradores têm que estar contentes, a própria cozinheira, as zeladoras, cuidadoras, enfermeira, quer dizer, nós temos uma equipe coesa, harmônica, que trabalhe bem. Então, a gente sempre estudou muito para isso, fez muitos cursos durante a vida toda, né? E é isso sempre que a gente aprendeu, que pregavam que realmente para uma empresa ter sucesso, para tratar bem os seus clientes, os seus hóspedes, no nosso caso, realmente tem que ter essa equipe. E estamos trabalhando para isso e me parece que a gente está conseguindo realmente aquilo que almejamos. E eu penso também que é muito importante ter feito isso em Cascavel, porque, claro, tem outras casas também, mas é uma cidade que tanto Maria Helena quanto eu amamos. Nós estamos há muitos anos aqui, estudamos aqui, fizemos faculdade aqui, tivemos comércio em Cascavel, nossa família é daqui. Então, assim, muito bom isso. Cascavel, para nós, mora no nosso coração. Então, assim, a gente ama realmente essa cidade, gosta daqui. Então, estamos fazendo algo também por Cascavel. Estamos proporcionando mais empregos, estamos trabalhando aqui, fazendo assim com que as coisas realmente andem de acordo, tudo certinho, nossa equipe de profissionais, mas que a gente também se sinta realizada e feliz, né? Porque é isso que a gente leva da vida, não é? Perfeito. Como você falou, nós temos duas opções, ou nós morremos ou envelhecemos. Eu escolhi a segunda, vou envelhecer, né? Mas já estamos no caminho, mas isso é inevitável, não tem jeito, né? Pois bem, gente, eu entrevistei a Inês Bombonato Maba, ela que é do Residencial Solari Ville, Cascavel, né? E vou passar para as suas considerações finais e que você aproveite esse momento também para deixar os contatos das pessoas que queiram conversar, que queiram ter um melhor entendimento sobre esse assunto, para que possam aprofundar. Por favor, Inês, muito obrigado pela sua presença. Jairo, nós que agradecemos, Solari Ville, Cascavel, Maria Helena e eu agradecemos muito pelo convite, pela oportunidade de poder falar da nossa casa. E o nosso endereço é Rua Alexandre de Gusmão, 1072, no bairro Maria Luísa. Muito bom, muito fácil de chegar. O nosso WhatsApp é 99124-6968, que entrarão em contato com a gente. Teremos o maior prazer. Eu quero convidar Cascavel, região, para que vão até a casa, conheçam a nossa casa. Será um prazer muito grande em lhe mostrar o que a gente está oferecendo e tendo para os seus entes queridos, assim que necessário. Assim que tiver a necessidade de colocar alguém em uma casa, vão nos visitar. Independente disso também, vai ser um prazer só para conhecer também. Vão lá conhecer a nossa casa, sim. Muito obrigada, Jairo. Pois é, se vocês quiserem olhar remotamente também é possível. Ó. Instagram. Digita no Google lá Solari com Y, Ville com 2 L's, você já vai encontrar o contato e o portal, o site da instituição. Né? Também tem o Solari Ville Cascavel no Instagram e no Facebook. Você digita lá, encontra, dá uma olhadinha nas fotografias. Sigam a gente, sigam a gente, Solari Ville Cascavel. Entendam melhor o conceito, né? Tá aqui. Está aqui como é que escreve certinho para você encontrar lá na rede social. Querida, muito obrigado, saúde para você, deixa um abração na Maria Helena, entrega um beijo nosso para cada um dos nossos idosos. Nossos idosos. Eu vou falar que estive aqui, que favor. Você mandar um abraço. E já avisa eles que nós vamos mandar o pitoco lá, tá? Por Isso aqui, mesmo. Porque a leitura ajuda muito nas pessoas que estão nas fases iniciais ali de algumas das moléstias que você citou, Parkinson, Alzheimer, não é?
ajuda. Isso já é comprovado cientificamente que ajuda. E a gente incentiva, sim, a leitura. Temos revistas, temos livros lá, né? Então é isso, temos um espaço onde tem as antiguidades, que é as recordações. O radinho, as suas coisinhas de antigamente, o telefone antigo. Então, assim, são as recordações da família. Que fazem conexões, né? Com certeza. É verdade. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Saúde, um grande abraço. E a gente volta a conversar muito em breve. Até logo.